Opa, acabou de entrar. Olá, tudo bem? Opa, Boa tudo bem? noite. Tudo bem, tudo bem. Já estamos Uhum. aqui com alguns convidados, a Raquel. Raquel, muito prazer. E eu estava falando que a gente está fazendo uma série de lives, né? E o nosso intuito nessa live vai ser falar de liderança. Mas, assim, um aspecto bem importante da liderança. E o tema da nossa live, como você já sabe, já vou fixar aí, vai ser Uhum. líder. Você delega ou abraça tudo? Então, Andréia, Isso. vamos lá, você se preparou bastante, você já é uma pessoa preparada, mas para essa live você se preparou mais ainda, né? Sim. E estamos aí para te ouvir, tá? E aí a gente vai estar interagindo. Ótimo. Vamos lá. Então, como eu disse, a delegação é muito importante, né, para o sucesso das empresas, né? E o ato de delegar é você transferir a responsabilidade da realização de uma tarefa para outra pessoa, né? No caso, para o seu liderado. E, infelizmente, hoje a delegação ela é um problema nas empresas, né? Infelizmente, ainda é uma dificuldade muito grande, né, nas empresas, porque existem vários fatores, né, que nós vamos tratar aqui hoje que impedem a delegação ou que a delegação não é feita de maneira assertiva. Então, é uma dificuldade recorrente aí no dia a dia das empresas, né, que eu venho trabalhando e percebendo. Então, os líderes eles precisam se preocupar em aprimorar esse processo, né? Em aprimorar a delegação no dia a dia, porque tudo é técnica, né? Tudo é aprendido, é possível, né? E quem tem a maior facilidade de delegar tarefas, com certeza vai conseguir um ambiente melhor no trabalho, vai conquistar mais resultados para as empresas, não é verdade? Isso. E para começar, eu queria deixar bem claro que delegar não é mandar, né? Não, Mandar, na verdade, é você ser chefe à moda antiga, né? Daqueles que os funcionários nem gostam e nem respeitam, né? Você manda, mas não é admirado por sua equipe. Então, como eu disse, a delegação ela envolve todo um processo, né, bem estruturado para que tenha os resultados que o líder espera. E ser realmente líder é muito mais vantajoso do que ser chefe. Né? Os resultados eles são muito superiores, né, com a equipe mais comprometida, né, mais motivada, e tem vários outros pontos positivos, né, em você ser líder e não apenas mandar em função da sua posição, do seu cargo, do poder que você tem, ok? uhum, certo. E quais são, né? Existem muitas consequências negativas para aquele líder que abraça tudo. Mas o que é aquele líder que abraça tudo? Eu costumo dizer que o líder que abraça tudo é aquele que quer bater o escanteio, cabecear, fazer o gol e ainda tentar defender. Né? Isso é humanamente impossível. Né? Não dá para o líder centralizar muitas atividades, ele não vai conseguir, né? Não dá para fazer tudo sozinho e vai ficar muito sobrecarregado. Né? Entendi. Me fala uma coisa. Você está falando aqui que delegar não é mandar, né? Que as consequências, existem consequências, né, negativas para um líder que abraça tudo. Mas vamos fazer uma analogia aqui. Aqui deve ter empreendedores, tem gestores, né, que não necessariamente são donos de empresas, mas são líderes, né, de equipes. Existe um. Eu tenho uma empresa também, né, e eu fico pensando assim, poxa, eu sou uma pessoa muito executora, né, eu quero que as coisas aconteçam, eu quero que as coisas deem certo, né. Eu acho que assim como a grande maioria das pessoas Sim. que conseguem uma função de liderança, almejam e conseguem, né, elas querem realizar, elas têm um desejo de realizar as coisas. E elas não chegaram ali à toa, chegaram ali pelo conhecimento, pelas estratégias que foram montadas ao longo da sua carreira profissional, pelos seus erros e acertos, enfim, pelos seus resultados. E isso a faz imaginar que, poxa, se eles ainda não pensam como eu penso, então deixa que eu faço. Né? Sai da frente que eu Uhum. vou fazer porque eu acho que sai melhor. Né? Então, existe esse receio
né, de fato, né, em alguns momentos eu me pego dessa forma, não, deixa que eu faço, que eu farei melhor, deixa que eu faço mais rápido, deixa que eu faço, que eu sei a melhor estratégia, deixa que eu faço, que eu já fiz isso outras vezes, sei como fazer. Enfim, pode Uhum. existir várias situações desse tipo, né? Então, isso faz com que você tenda a abraçar as coisas, Sim. tenda a abraçar as coisas, né? Então, quais são as consequências negativas para o líder e para o liderado, né? Para quem faz parte da equipe, nesse caso? É só para a gente abrir mais esse ponto. Vão ser 6 pontos que a Ótimo. gente vai tratar nessa live, tá? A gente Sim. está iniciando. Então, Fala aí. além de ficar sobrecarregado de tantas atividades, essa sobrecarga de trabalho vai trazer uma consequência emocional, onde por não dar conta de fazer tudo, a pessoa pode ficar estressada, pode ficar nervosa, né? Então, o líder, e você sabe, né? Todos nós sabemos que o nosso emocional vai refletir no nosso físico, né? O que nós Isso. sentimos emocionalmente reflete no físico. Então, pode dar aí dor de cabeça, né? A famosa enxaqueca, dores nas costas pela tensão. E além do que, por não dar conta de fazer tudo que se propõe a fazer, pode perder, se perder, né, em meio a tantas as tarefas e tantas coisas para fazer, né, 1000 coisas para fazer em um Uhum. dia, e consequentemente vai se tornar improdutivo, né? Muito E, bem. e ficando E, improdutivo, não passando para a equipe fica aham, desmotivada, né? Os resultados negativos para a empresa são consideráveis, né? uhum. Eu tenho trabalhado bastante fazendo consultorias em empresas, e quando a gente vai trabalhar processo de desenvolvimento de liderança, uma coisa muito importante que a gente faz antes é uma pesquisa de clima organizacional, Ah, né? Porque, perfeito. lógico, os líderes são quem são os cabeças, né? E eles provocam, sim, um clima organizacional favorável ou desfavorável, Uhum. né? Então a gente precisa fazer uma leitura, né? E a gente faz a leitura através de pesquisa de clima. Recentemente a gente fez uma pesquisa numa grande empresa com mais de 200 funcionários, faturamento alto e tal. E, na verdade, fizemos duas esse ano em grandes empresas, né? Nesse formato que eu estou colocando aqui. E a gente abre um bloco lá para falar de liderança, né? Para as pessoas falarem sobre seu líder, né? Não é do Uhum. líder, falar sobre seu líder. E a gente percebe que uma das coisas que mais aparece lá é realmente assim, as pessoas querem autonomia, né? As pessoas querem autonomia, elas querem Sim. elas querem que você delegue, elas querem que você descentralize, elas querem que você confie nelas, afinal de contas, poxa, se você me contratou, ou se eu estou aqui na empresa, eu sei fazer alguma coisa, então eu preciso que você confie a mim tarefas mais importantes, mais Confiança. desafiadoras. E quando a centralização acontece por parte do líder, aí torna esse efeito todo o contrário lá, né? Em vez de a pessoa ficar motivada para fazer o que tem que fazer, ela se desmotiva, né? Ela não entrega o que poderia entregar, porque você não permite, você não deixa, você não dá espaço. Ela poderia entregar muito mais. Então, esses também são uma das consequências, né? Para o líder que centraliza, que abraça tudo, né? Verdade, com certeza. E aí, pessoal, façam perguntas, se vocês quiserem fazer perguntas para a gente interagir, aí oportunamente a gente para, responde, tá certo? Para que vocês interajam bastante aí conosco. Se estão gostando, vão Isso. dando o coraçãozinho aí e mandando o aviãozinho para a colega, tá certo? Para outras pessoas. Compartilhem aí com os líderes, empresários, porque a Isso, delegação é muito importante, vai trazer muitos resultados aí para a empresa, perfeito. né? Me fala então, assim, quais são é, os fatores sabotadores que impedem, né, ou que influenciam, né, nessa centralização? Uhum. Um deles que eu mais escuto, Maurício, e quem é líder aí que estão nos ouvindo, é que fazer é mais rápido do que ensinar.
né? Esse é o maior sabotador da delegação. Porque, é tão rapidinho, rapidinho eu faço e agora eu perdi um tempo para ensinar. Só que os líderes não param para pensar no longo prazo. Talvez você Uhum, investe tempo para ensinar alguém a fazer determinada tarefa agora, mas você vai ganhar, né, no longo prazo. E entendi. geralmente as pessoas falam, porque eu não tenho tempo, delegar. Tem que ter em mente que delegar exige tempo, exige planejamento, né? E que você vai ter resultados futuros. Talvez não imediatos, mas futuros é certo. Outro Entendi. sabotador que impede os líderes de delegar foi até o que você citou agora há pouco, a questão da confiança, da falta da confiança, né, na capacidade das pessoas. Ninguém vai fazer como eu faço. Eu já faço muito bem, né? Então eu costumo colocar, fazer uma pergunta. Por que você não confia na sua equipe? Por que você não confia que o seu colaborador é capaz de realizar tal tarefa? Aí eles colocam, porque não é treinado, porque eu vou fazer melhor que ele, né? Então, assim, você tem que pensar, você contratou certo, ou você não capacitou, ou o funcionário precisa de capacitação. Então, o que vai te dar essa segurança para delegar? Né? Entendi. Importante. Entendi. Olha só, dentro desse contexto aí, é, da delegação, eu vou abrir aqui um parênteses, que a gente nem combinou isso aí, mas eu vou abrir um parênteses aqui, porque eu acho tão interessante isso. Existe uma teoria chamada liderança situacional, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido falar. É bastante antiga já. E ela classifica o liderado em quatro blocos. Né? Ela classifica em 4 blocos. Nesses 4 blocos, a gente identifica comportamentos distintos. Né? Tem pessoas, você deve estar me perguntando, Maurício, mas tem gente que não tem capacidade de receber ou de assumir uma atividade mais complexa, ou eu não posso deixar livre essa pessoa, porque é claro, é notório, mesmo ela tendo sido contratada para a função adequadamente, mas é notório que ela não tem as habilidades ainda, as competências Uhum. necessárias, e é por isso que eu me sinto inseguro. Eu não posso colocar na mão a minha empresa na mão de alguém ou uma tarefa na mão de alguém que não vai conseguir. E eu sei que ela não vai conseguir, não é porque eu sou centralizador. E aí, por isso que eu queria abrir esse parêntese, né, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Nessa liderança situacional, esses 4 blocos exigem que você tome 4 posturas diferentes. Né? A de determinar que a pessoa faça, a de persuadir a pessoa, né? A de apoiar a pessoa e a de delegar. Né? Isso aí vai Uhum. de acordo com algumas percepções importantes. Só para a gente. Quando é que você. Até que eu chegue no delegar, tá certo? Quando é que você precisa determinar para as pessoas? Ou seja, eu preciso dizer, pegar na mão e fazer com ela. Né? Quando a pessoa tem baixa capacidade para fazer e tem baixa motivação. Então, eu tenho pouca motivação, eu tenho que ir lá e pegar na mão da pessoa e pedir para fazer. Tá certo? É, Verdade. o outro aspecto, quando é que eu preciso persuadir, convencer? Quando a pessoa tem uma baixa capacidade, mas tem uma boa motivação. Ou seja, ela está bem motivada. Porque tem muita gente nas empresas que diz assim, olha, eu prefiro contratar um jovem, super disposto, proativo, que não saiba nada, que pelo menos eu ensino, ele vai lá e faz. Não é assim? Uhum. Então, Uhum. existe um outro tipo de funcionário, um grupo de funcionários, que eles têm uma alta capacidade, mas têm baixa motivação. E aí, isso aí você precisa apoiar essa pessoa, né, para que ela volte a ter o resultado que tinha anteriormente. E aí, fechando o parênteses aqui, com o delegar. Quando é que, de fato, eu posso delegar, né, com mais confiança, com mais abertura?
além, lógico, de observar se sou eu que centralizo de fato ou realmente a pessoa, a tarefa que eu não estou passando, né, de alguma forma. Quando a pessoa tem alta capacidade e está motivada, né? Então, se a pessoa está motivada para fazer e tem capacidade para fazer, você tem que delegar. É isso que ela quer. Ela quer esse desafio. Então, deixando muito claro que a gente não está querendo aqui que você abra tudo para todo mundo, que você sabe, eu sei, André sabe, você sabe que isso não é possível. Abrir, deixar que todos façam qualquer coisa. A gente sabe disso. Mas aí é importante observar esses fatores, viu? Fechando o parênteses aí. Bem colocado. Tá bom. Excelente. Uma outra questão Continua, então. que impede os líderes de delegar é o desejo de perfeição nas entregas. Querer que faça perfeito, querer que faça como eu faço, isso não existe. Eu tive um caso de um processo de coaching, de um gerente de departamento financeiro, que era responsável pelos pagamentos, tinha uma equipe, ele lançava nota, enfim, acompanhava os processos. Porém, ela perdia, na verdade, 5 dias do mês para lançar dados de folha de pagamento, planos de saúde, hora extra, para mandar para a contabilidade fazia a folha e voltava e ela fazia conferência item por item antes de fazer o pagamento para os funcionários. Então, ela perdia no mês 5 dias, uma gerente de financeiro. E essa questão de delegar é justamente, a dificuldade dela era a perfeição. Então, nós fizemos um trabalho nesse sentido, desse processo de delegação. Ela delegou essa função para a responsável do RH e ela entendeu que não ia ser perfeito no primeiro mês, não ia ser perfeito no segundo mês e nem no terceiro. E eu perguntei, qual que seria o tempo razoável para a pessoa fazer isso tudo sem ao menos ter que você acompanhá-la mais? Vamos pensar num prazo bem razoável, bem real. Ela anda em torno de 6 meses. E assim aconteceu. Então, ela teve um acompanhamento mais próximo no primeiro, no segundo. No terceiro mês, as coisas já começaram a caminhar um pouco melhor. E eu fiz questão de ligar para ela, o processo de coaching havia acabado, então eu fiz questão de conversar para saber como que foi, qual foi o resultado final dessa delegação, porque era uma delegação bem complexa, essa conferência. E se passaram 6 meses, agora ela consegue trabalhar mais estrategicamente, porque está delegando mais tarefas, então foca no estratégico. E delegar essa função, essa tarefa, foi a primeira grande delegação que ela fez. Que tirou, assim, como que eu posso dizer? Tirou aquela crença que tinha que ser perfeito logo no início. Então, ela aprendeu a acompanhar, o passo a passo, enfim, deu apoio, à colaboradora, a colaboradora super motivada, porque era um desafio para ela. Foi um processo bem interessante. Você vê aí, o que a Ângela está colocando aqui, a Ângela Santarém, que é a nossa parceira também lá de Brasília, Imagina o quanto o líder que sempre ficou controlando tudo está sofrendo agora no isolamento e com home office, tendo que confiar nas pessoas, E aí eu vou trazer um dado. Colocação, Ângela. Eu vou trazer um dado para vocês que saiu ontem no G1, uma pesquisa do Sebrae. Para fazer uma conexão com o que a já está colocando aí, com essa necessidade que a gente tem. Foi feita uma pesquisa pelo Sebrae Nacional, que 85% dos empreendedores interromperam ou alteraram o funcionamento de seus negócios durante a pandemia. Nesses 2 meses, Imagina, é muita gente. 47% promoveram mudanças de funcionamento na empresa. 42% interromperam temporariamente as atividades do negócio. Ou seja, a metade promoveu alguma mudança e está atuando, tá certo? 39% começaram a realizar vendas online e tal, e 42% acredita que a economia deve voltar ao normal em até 6 meses. Mas aí desse dado aqui, tem mais dados, mas dessas informações aqui, eu vou pegar essa aqui. A metade está trabalhando, a metade está funcionando, E
E essa delegação, né, se você tinha uma estratégia, se você tinha processos definidos na empresa, se você tinha uma estratégia de negócio, e isso estava ciente por parte de todos, né, as pessoas tendem a fazer as coisas com mais segurança. Quando elas fazem com mais segurança, elas fazem mais certo. Quando elas fazem mais certo, elas passam confiança para você. Passando confiança para você, você se sente seguro para continuar delegando, para continuar descentralizando. Né? Então um ponto importante nessa, nesse momento, né, que é outro ponto que você vai tratar agora, já dando essa introdução, como identificar o momento certo de delegar, né, Andréa? Você só vai se sentir seguro para delegar se você tiver aprontado o cenário para isso também. Né? Se você sabe as capacidades das pessoas, se você planejou, se você planeja, se você acompanha o planejamento. Né? A gente faz bastante planejamento estratégico em empresas. E isso realmente desafoga o líder. Né? Porque agora todo mundo sabe o que tem que fazer. Agora tudo bem. Agora eu vou só acompanhar, em vez de fazer junto, em vez de mandar fazer, eu vou acompanhar as pessoas executando. Então, isso é um facilitador. Mas o que você tem a mais para a gente sobre esse aspecto aí? Para identificar o momento certo de delegar. Outra questão é sobre o medo de ficar ocioso, né, de se tornar responsável. Aí, mas de onde vem essa ideia? Geralmente, quem se torna líder já foi liderado. E quando passa a ser líder, ainda tem aquela mentalidade de ficar muito no operacional. Então, de ficar fazendo, né? Fazendo coisa, enfim. E a questão do líder, o que é o trabalho do líder? Não é que ele vai ficar sem fazer nada, mas o foco muda. Então, ele vai trabalhar de uma maneira mais estratégica, com visão de futuro, quais são os planos para a empresa, né? A gente vai falar disso um pouco mais para frente. Mas essa questão, esse medo de ficar ocioso, realmente ele existe. Mas não se preocupe, líder, você não vai ficar ocioso, pelo contrário, você vai trazer muito mais resultados para a empresa. Isso é fato. Porque na verdade o que você vai fazer agora é uma outra coisa. Eu vou trazer um exemplo, mais um exemplo, né? A gente tem muita história, né, André? Tem muita coisa para contar aqui. Vamos ver se vai dar tempo de contar tudo. Mas assim, eu lembro há uns 10 anos atrás, quando eu assumi a gestão, a gerência de operações de um multinacional, da qual eu já trabalhava nela já há alguns anos, né? E aí fui promovido, né, ao longo dos anos aí fui promovido a gerente de operações. E tinha uma sala lá do gerente. E ficava na sala grande que eu trabalhava, tinha uma salinha ali no canto, que era a sala do gerente. Né? E eu passei para aquela sala. Eu me sentei naquela cadeira. E eu me lembro muito bem do primeiro dia. No primeiro dia, eu estava com isso aqui super tenso, sabe? Eu sabia tudo que tinha que ser feito, porque eu não estava lá à toa, né? Fui selecionado para estar ali, eu já conhecia todos os processos, eu era o imediato do meu gerente. Então eu já sabia o que tinha que ser feito, mas eu terminei o dia com uma tensão enorme, que sabe, assim, aquela coisa, o peso da responsabilidade. No entanto, eu senti uma outra coisa. Se for físico, né? Eu senti outra coisa. Foi olhar, caramba, e agora o que é que eu faço? Assim, meio que operacionalmente falando, Isso. entendeu? O que é que eu faço? Porque lá, quando eu estava fazendo parte da parte operacional da coisa, eu sabia o que tinha que fazer. Eu tinha minhas rotinas, eu sabia o que tinha que fazer. Lá não. Apesar de eu conhecer todo o processo, todos os processos da área, mas a minha rotina não era mais uma rotina operacional, né? E aí pode surgir esse receio. Caramba, e agora? Eu consigo, quanto mais eu delego, quanto mais descentralizo, quanto mais eu dou oportunidade, caramba, então será que vão precisar de mim aqui? Né? Então assim, passa isso pela sua cabeça. Passa isso pela sua cabeça. Você tem aquele bom especialista. Não são todas as pessoas que pensam assim. Mas pode passar, poxa,
esse cara está querendo me... E existe uma síndrome dos gestores aí, dizer assim, ei, daqui você não passa. Daqui você não passa, porque se você passar, você vai ser melhor do que eu, e aí eu não vou... isso existe mesmo, tá certo? Isso existe mesmo. Eu nunca tive esse receio, mas isso existe de fato em algumas empresas, né, que é o receio de você delegar tarefas importantes, né, principalmente para esse grupo de pessoas que eu falei, que é o que merece realmente, porque eles sabem fazer, estão motivados. Às vezes você não quer, tem medo, porque se ele fizer e começar a dar resultados, vão dizer, ó, então fulano aí é um bom contato para ser gerente, para ser líder, para ser, entendeu? Então isso O medo acontece de bastante, perder o né? poder, né? Medo de perder o Verdade, poder, é isso. verdade, faz sentido. Pois é. Então, qual é o momento certo, né, Andréia, para delegar, né? Qual é o momento certo para delegar? Então, existem várias maneiras de você identificar, né, esse momento certo para delegar. O primeiro deles é quando você percebe que não está conseguindo fazer as suas atividades, as suas responsabilidades no seu horário comercial. E acaba ficando até mais tarde, né, para fazer um relatório, para preparar, fazer o planejamento de uma reunião. E geralmente as pessoas ainda falam assim: ah, não, eu prefiro ficar depois do horário porque é um ambiente mais tranquilo, eu consigo me concentrar melhor, né? Eu já tive a oportunidade também de trabalhar, de fazer um processo de coach com líder que era bem assim, centralizador. Então ele queria tomar conta de pedidos, ele queria tomar conta lá da produção, resolver problemas de máquina que estragou, era uma pequena indústria. E ele me disse o seguinte: ah, ainda à noite eu levo o computador para casa, que eu vou resolver as questões de marketing, eu vou pesquisar, né? Ou seja, então além de trabalhar o dia todo, já era um senhor, né? Era só ele e a esposa dele em casa, ele ainda levava o notebook para casa para fazer alguns trabalhos mais tranquilos em casa. E Uhum. depois do processo de coaching, né, ele aprendeu a delegar, né, a gerir melhor o seu tempo. Então ele começou a até chegar mais cedo em casa, começou a fazer uma atividade física com a esposa. Então, assim, eu digo que se você aprender a delegar e gerir seu tempo, né, você vai ter mais qualidade de vida. Isso é fato. Aham. E um outro momento, né, se você percebe que você não consegue trabalhar de maneira estratégica, não consegue ter uma visão de futuro, por exemplo, estamos aqui em maio de 2020, ninguém previu tudo isso que está acontecendo. Mas você já teve a oportunidade de parar e pensar como que você quer encerrar o ano? Você já teve a oportunidade de planejar como que você quer estar lá em dezembro de 2020? Se não, se você não tem tempo de fazer isso, com certeza é o momento de começar a delegar algumas tarefas, né? Quando você tem também aquela sensação que só está apagando incêndios, né? Você trabalha o dia todo e a sua sensação que não está sendo produtivo, só está apagando incêndio, né? E, como eu disse, quando você percebe que está perdendo qualidade de vida, não tem tempo para fazer uma atividade física, porque precisa ficar até mais tarde na empresa, ou compromete o seu horário de almoço em função do trabalho, às vezes vai ali num restaurante mais próximo, come rapidinho e volta, ou às vezes nem vai no restaurante, né? Vai na padaria, come qualquer coisa porque precisa voltar. Então isso realmente não é saudável. E quando você percebe que Ah, está interferindo nas suas relações pessoais, né? Você está se dedicando exageradamente porque não está delegando, aí é fato que você chega tarde em casa, seus filhos sentem, né, a sua falta, enfim. Eu costumo dizer que a gente precisa de equilíbrio, né? Ah, André, mas equilíbrio não existe. Realmente, o equilíbrio é difícil. Em alguns momentos a família vai exigir um pouco mais, em alguns momentos o trabalho exige um pouco mais, mas é importante que nós estejamos sempre em movimento
para tentar, né, esse equilíbrio entre família, trabalho, espiritualidade e por Uhum. aí vai. Pois é. Essa, essa, essa questão da qualidade de vida, né, que você está colocando aí é muito importante. E aí fazer uma pergunta aqui, deixar uma pergunta no ar aqui. No ar não, né? Fazer uma pergunta aqui para você e para os participantes da live também, para que eles contribuam conosco e podem até responder aí também, tá? Olha só, se estiver gostando, vai dando um coraçãozinho aí, tá bom? Pode dar um print da live para depois passar para os colegas aí, os amigos, os colaboradores, seus parceiros de negócio, etc. É, o líder, ele trabalha ou ele tem que trabalhar mais ou menos que os membros da equipe? Vamos abrir essa discussãozinha aqui. É Trabalhar, eu estou interessante. colocando em horas, em responsabilidade. O que é que tu pensa sobre isso? Se o líder tem que trabalhar mais ou menos, eu acredito que o líder tem que trabalhar de maneira inteligente. Nem Tá, mais mas nem menos, assim, mas, uhum, por entendi. exemplo, é, teve um caso de um líder que tinha essa mentalidade, por exemplo, ele fazia parte ali do dia a dia, acompanhar o jornal para acompanhar, e ele gostava de ler o jornal impresso, porque para saber das cotações, mercado financeiro, enfim, ele gostava de ver ele impresso, né, receber na empresa. E ele tinha Tá. a crença que se os colaboradores estivessem vendo ele ver jornal, ele não estava trabalhando. Como na verdade ele estava se informando porque era importante para as decisões estratégicas da empresa. Uhum. Agora, essa questão de trabalhar mais ou menos não depende do tanto que trabalha, mas do resultado que tem com o trabalho. Por isso que eu falo que é a questão de trabalhar de maneira inteligente, que dá E aí se eu resultado. pergunto, pois é, aí fazendo o link com o que eu quero, aonde eu quero chegar. Se eu fizesse essa pergunta para um liderado que não tem um papel de liderança na empresa, né, não é gestor, não assume nenhum papel de liderança, qual seria a resposta para essa pessoa? Se eu te perguntasse, André, um funcionário tem que trabalhar mais ou menos, muito ou pouco, Uhum. a resposta seria a mesma, né? Não é verdade? A resposta seria a Sim. mesma. Sabe por quê, pessoal? Porque o líder, ele faz parte da equipe. Ele não tem uma equipe, a minha equipe. Ele faz parte, ele tem tarefas numa equipe, entendeu? Então ele faz parte da equipe, por isso ele tem determinadas tarefas que cabem a ele, né? Enquanto gestor, enquanto estrategista, enquanto alguém que vai delegar, enquanto alguém que sabe dar as orientações, né? Então, acompanhar a todos, motivar todos, essa é a função dele, essas são as tarefas do líder, né? É verdade. Então, não é fazer o que o outro tem que fazer, não é fazer o do outro, ou seja, não é agir operacionalmente, como você até já colocou aqui, entendeu? Uhum. Então, quando você está trabalhando mais, é sinal que tem alguma coisa errada. A mesma coisa é o funcionário, né? Quando o funcionário está trabalhando muito, levando coisas para... Tem alguma coisa errada. Ou ele está segurando as coisas para si, ou ele realmente está soberbado, porque tem muita coisa e ele já deveria ter alguém ajudando ele, ou ele deveria dividir isso, ou deveria ter alguém, contratar alguém na empresa, enfim, para ajudar, contratar para ajudá-lo dentro da empresa. Sim. É, a analogia é a mesma. Analogia é a mesma. Você faz parte da equipe, então você tem tarefas específicas para você. Você está fazendo as suas tarefas, está fazendo tarefas dos outros. Né? É. Então, quando você leva trabalho para casa, eu nunca levava. Eu estou dizendo que eu nunca levava porque já há mais de 5 anos que eu tenho a minha empresa de consultoria e não estou mais na CLT, vamos dizer assim, né, como funcionário de empresa. Onde eu já atuei lá Uhum. durante 7 anos em grande empresa. Né? Então, eu tinha isso comigo. Eu não levo notebook para casa. Eu não levava notebook para casa. Não levava. O que eu podia ficar era até 6 horas da tarde, até 6 horas, até 7 horas da noite, 7 e meia. Às vezes eu ficava em algumas situações, mas nunca levar nada para casa. Por quê? Porque eu sabia que eu não ia resolver o problema da empresa se eu levasse as coisas para casa. Porque quanto mais eu levava, é como se eu dissesse assim, estou estendendo meu horário agora que eu tenho coisa para fazer.
Então, na verdade, a gente precisa otimizar os processos, né? Reduzir algumas etapas do processo para poder ser mais produtivo, ser mais eficiente. E isso tudo passa pela delegação, né? Para que você fique mais à vontade, mais solto. Tá? Então, é uma reflexão importante que a gente precisa trazer para vocês aqui. Perfeito, excelente colocação. Você saber diferenciar a sua vida pessoal com a profissional e se organizar para que tudo flua bem. Ô, Geroni, Exatamente. obrigada pelo carinho. Muito Muito bom. bom. Quem tiver alguma Tem uma pergunta, dúvida, pode eu acho que tem uma colocar as pergunta aqui. Tem uma perguntinhas. pergunta aqui. Como fazer para mudar esse comportamento? A Andréia está perguntando aqui. Como fazer? A Andréia, sua xará, minha sócia, minha esposa e Para sócia. fazer. Está aqui na live Bom, também. ótimo. Como fazer para mudar essa questão do comportamento de levar para casa, de querer fazer tudo sozinho? É isso? Eu acho que esse comportamento de não delegar, né? Acho mais nesse sentido aí. Então, é, é uma Uma questão coisa que a assim, gente. desculpa, Andréia. Desculpa te interromper. Uma coisa é saber, entender, aceitar, concordar conosco aqui. Outra coisa é, tá, beleza, eu preciso fazer. Que comportamento eu preciso mudar? É, eu até ouvi algo Como eu faço, interessante, né? né? No workshop que eu ministrei na segunda-feira. Ah, na teoria é tão bonito, né? Tudo funciona na teoria, mas vai lá na prática. André, realmente, a prática, colocar em prática no dia a dia não é fácil, mas é um passinho de cada vez, é dia após dia, é você se policiar nas suas ações, nos seus comportamentos, né? Então, com essas dicas de hoje e amanhã vamos ter mais dicas. Amanhã que vai ser o nosso grande fechamento, que eu vou passar para vocês o passo a passo da delegação. Eita, que legal, olha Um só. passo a passo. Quem não gosta, né, de um passo a passo? Então vai ficar muito Ajuda fácil pra para caramba. aplicar no dia a dia. Muito bom. Show. Então, por que delegar, Andréa? Ó, primeira coisa importante, por que você delegar? Primeira coisa é que você, enquanto líder, vai ter mais disponibilidade, vai ter mais tempo para pensar estrategicamente, para trabalhar estrategicamente. Ah, o que é isso? É para você planejar. Para você ter tempo de planejar qual é o resultado que você quer para a sua empresa, qual é o resultado que você quer para o seu departamento, né? Quais são os resultados que você quer. Então, esse tempo de pensar estratégico, né, de ser um líder mesmo, ele é muito importante. Então, se você ficar pegado no operacional apagando incêndios, você não vai crescer, né? Então, você delegar é uma oportunidade para você crescer, né, o seu departamento, crescer a sua empresa, crescer enquanto líder, né? E a segunda coisa é a sua oportunidade de avaliar o potencial dos seus colaboradores. Eu também já tive uma experiência que, né, uma líder passou determinada atividade para secretária, né, ela era secretária da empresa e passou uma atividade importante para ela. Ela se surpreendeu com a iniciativa, com o aprendizado que essa secretária teve, com a motivação que ela teve. Então, assim, hoje ela já foi até promovida. Eu fico muito feliz de ver o meu trabalho dando resultados. Então, assim, algo pequeno que ela recebeu para fazer, mas que deu uma importância muito grande, fez muito bem feito, se sentiu motivada e hoje já está em outra função, já foi promovida. Isso é muito importante, muito bom. Legal. A delegação é nada mais do que um reconhecimento, né? A capacidade da outra pessoa. Uhum. Né? Quando você delega, você está reconhecendo nela a capacidade de fazer algo. Né? E lógico, delegue o que for possível delegar. É claro que tem coisas que são inerentes à sua função, que é você que tem que fazer.
Isso. Eu lembro, uma outra ocasião, eu gostava muito de fazer isso, de delegar. Eu gostava muito de atribuir algumas atividades importantes dentro do departamento, dentro da área lá, para outras pessoas, né? Atividades operacionais e até, às vezes, reuniões com outros gestores. Eu fazia questão de colocar um ou outro mesmo para participar, né? Para que ele opinasse também, para que ele se mostrasse, mostrasse sua capacidade. E eu lembro uma vez, um funcionário, eu liguei para ele, eu passei um e-mail para ele, passando uma atividade, né? E ele, assim que leu o e-mail, me pegou o ramal e ligou para mim. Aí ele disse, mas o que é isso aqui? Eu disse, é uma atividade interessante, importante dentro da nossa área, que eu gostaria muito que você, eu sei que você tem capacidade de fazer, eu gostaria muito que você fizesse, né? Levasse à frente isso aí. Disse, mas isso é trabalho de gerente. Eu disse, olha só, por ser importante e por ser um trabalho de gerente, você devia me agradecer, porque eu estou reconhecendo em você a capacidade de fazer isso. E eu sei que você tem, talvez você não esteja percebendo, que você tem, mas eu percebo que você tem. Então, assim, a gente precisa também dar atribuições de importância para as pessoas, né? E explicar por que você está dando essas atribuições. Então, por que delegar? Porque você vai estar reconhecendo os outros, a importância que ele tem dentro do processo lá, né? Eu acho que isso é um ponto importante aí, né? É você realmente abrir mão de atividades operacionais, tá certo? E pensar estratégico, pessoal. É muito bonito estratégia, um nome bonito, planejamento estratégico, muito bonito. Mas o que é estratégia? Resumindo, de uma forma muito simples, estratégia é definição de prioridades frente ao cenário. Isso é uma frase que eu criei dando aula de planejamento estratégico, essas coisas. Eu criei essa frase bem, assim, não preciso colocar num slide, uma frase bem curta. E aí eu cheguei a essa conclusão, que planejamento estratégico, né, estratégia, nada mais é do que definição de prioridades frente a um cenário. Sim. Ou seja, é você quem tem que montar essas estratégias. É você, tudo bem, você pede a ajuda das pessoas também, né? Aliás, você tem que pedir ajuda das pessoas na montagem, mas quem tem que dar estratégia, mas quem tem que conduzir é você, quem tem que montar, quem tem que finalizar é você. Você é o responsável. E não espere pela empresa, não espere pelo seu chefe, não espere pelo mercado, é você tem essa... Ninguém te impede de montar suas estratégias. Pelo contrário, mesmo que você faz isso, as pessoas percebem que você tem a capacidade para fazer, né? Percebem isso. E teu liderado gosta disso. Até que enfim, agora a gente tem uma direção, né? Então, isso é um fator muito importante. Como a Andrea falou também um pouquinho antes, sobre essa questão do reconhecimento, motiva, né, os seus liderados, reconhecer a capacidade deles, né, confiar no trabalho deles. E amanhã nós vamos falar muito disso, vai ser muito bacana. Isso, amanhã vai ser bem interessante, porque a gente vai trazer esses passos, esse passo a passo todo, e a gente precisa entender, pessoal, que a delegação, né, ela faz com que você tenha mais braços, né? Faz as coisas andarem em paralelo. Em paralelo não é porque são distintos, não, mas em várias frentes, né? Trabalhar em várias frentes. Exatamente. Então, chamando E isso, os vai cruzar grandes aqui. resultados os grandes resultados das empresas, eles só são alcançados quando a equipe domina o trabalho, né? Isso Então, mesmo. você é capaz de delegar e a equipe domina. Ou seja, Isso se mesmo. você precisa fazer uma viagem, fechar negócios, fazer parcerias, a sua empresa, a sua equipe tem que ser apta a rodar, a funcionar sozinha, né? Sem a sua presença. Isso que é liderar, né? Ano passado eu fiz uma consultoria numa empresa e a gente organizou todas as estratégias da empresa, todas as áreas, tal. Desenvolvemos um programa de liderança também interno lá. E pela primeira vez, né, em 10 anos, a proprietária conseguiu tirar 15 dias de férias. Né? Isso é mais comum que a gente imagina. E ela chegou e disse, cara, Maurício, pela primeira vez eu vou tirar férias aqui. Olha só.
Pois é, porque agora você passou a confiar mais nas pessoas, se organizou para isso, montou estratégias Uhum. e soltou o osso, né? Como a gente fala, né? É. Soltou o osso. Deixa as pessoas cuidarem, confia nelas, dá confiança para elas. Né? Você vai tirar suas férias. Você pode tirar suas Exatamente. férias. E ter Não é verdade? qualidade de vida. Exatamente. Beleza, Muito muito bom. bom. Estamos chegando ao final aqui da primeira parte. Amanhã tem a segunda parte, às 19 horas em ponto. A gente vai falar de vantagens, benefícios de delegar, as escolhas que você deve fazer, as principais tarefas, o que precisa melhorar em você. A gente falou um pouquinho de comportamento aqui, mas amanhã a gente vai falar mais um pouco. Então, vai trazer várias formas interessantes aí para aprimorar isso. Por quê? Hoje, mais do que nunca, né, onde as empresas se desgarraram, muitas delas se desgarraram, cada um está em casa, você precisa cada vez mais confiar mais nas pessoas. É verdade? Esse é o Com momento certeza. de aprimorar esses conhecimentos. E a gente está fazendo o máximo aqui para trazer nossos conhecimentos, nossas expertises aqui, a minha e a de Andréia aqui, e outros profissionais que a gente está trazendo também, para também te ajudar a sair dessa assim, com mais conhecimento, com mais condições de dar resultados nos seus negócios. Então, um abraço para vocês, até a próxima e a gente se Até. vê.